Olá, amados, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E estamos aqui para estarmos dando continuidade à nossa leitura bíblica, com o propósito de lermos a Bíblia durante este ano de 2026. Vamos orar. Querido e amado Senhor, obrigado por nos conceder mais este momento, que o Senhor possa estar permitindo que o Espírito Santo nos conduza à leitura e que possa nos revelar a verdade da sua palavra para com nossas vidas. Visita este meu irmão, esta minha irmã neste momento, e o Senhor tem total liberdade em nosso meio. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Lucas capítulo 22, do versículo 39 ao 71. Jesus ora no Monte das Oliveiras. Então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse: orem para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se a uma distância, como de um arremesso de pedra. Ajoelhou-se e orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a sua vontade e não a minha. Então, apareceu um anjo no céu que o fortalecia. Ele orou com ainda mais fervor, e sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Por fim, ele se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Exaustos de tristeza, porque vocês dormem? Perguntou ele. Levantem-se e orem para que não cedam à tentação. Jesus é traído e preso. Enquanto Jesus ainda falava, chegou uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Ele se aproximou-se de Jesus e o cumprimentou com um beijo. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Quando aqueles que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram: Senhor, devemos lutar? Trouxemos as espadas. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: basta. E, tocando a orelha do homem, curou-o. Então Jesus se dirigiu aos principais sacerdotes, aos capitães da guarda do templo e aos líderes do povo que tinham vindo buscá-lo. Por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Todos os dias eu estava ali, ensinando. Mas esta é a hora de vocês, o tempo em que reina o poder das trevas. Pedro nega Jesus. Versículo 54. Então eles o prenderam e o levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro o seguiu de longe. Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se em volta. E Pedro sentou-se com eles. Uma criada o notou à luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele. Por fim disse: este homem era um dos seguidores de Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um homem olhou para ele e disse: você também é um deles. Não sou, retrucou Pedro. Versículo 59. Cerca de uma hora mais tarde, outro homem afirmou: com certeza, esse aí também estava com ele, pois também é galileu. Pedro, porém, respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. E no mesmo instante, o galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras dele: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali chorando amargamente. Os guardas encarregados de Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Vendaram seus olhos e diziam: profetize para nós. Quem foi que lhe bateu dessa vez? E o insultavam de muitas outras maneiras. O julgamento de Jesus diante do conselho. Ao amanhecer, todos os líderes do povo se reuniram, incluindo os principais sacerdotes e os mestres da lei. Jesus foi conduzido à presença desse conselho, e eles perguntaram: diga-nos, você é o Cristo?
Jesus respondeu: Se eu lhes disser, de modo algum acreditarão em mim. E se eu lhes fizer uma pergunta, não responderão. Mas, de agora em diante, o Filho do Homem se sentará à direita do Deus Poderoso. Todos gritaram: Então você afirma que é o Filho de Deus? E ele respondeu: Vocês dizem que eu sou. Que necessidade temos de outras testemunhas? Disseram eles. Nós mesmos o ouvimos de sua boca. Gênesis capítulo 40. José interpreta o sonho de 2 prisioneiros. Algum tempo depois, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros do faraó ofenderam seu senhor, o rei do Egito. O faraó se enfureceu com os 2 oficiais e os mandou para a prisão, onde José estava, no palácio do capitão da guarda. Eles ficaram presos por um bom tempo, e o capitão da guarda os colocou sob a responsabilidade de José, para que cuidasse deles. Certa noite, enquanto estavam presos, o copeiro e o padeiro tiveram cada um sonho, e cada sonho tinha o seu significado. Quando José os viu no dia seguinte, notou que os 2 estavam perturbados e perguntou: Por que vocês estão preocupados? Eles responderam: Esta noite nós 2 tivemos sonhos, mas ninguém sabe nos dizer o que significam. A interpretação dos sonhos vem de Deus, disse José. Conte-me o que sonharam. O chefe dos copeiros foi o primeiro a relatar seu sonho a José. Em meu sonho, vi na minha frente uma videira, disse ele. Havia 3 ramos que começaram a brotar e florescer, e em pouco tempo produziram cachos de uvas. Eu tinha na mão o copo do faraó. Tomei um dos cachos de uva, espremi o suco na taça e a coloquei na mão do faraó. José disse: Este é o significado do sonho. Os 3 ramos representam 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó elevará de volta ao seu cargo de chefe dos copeiros. Quando a situação estiver bem para você, peço que se lembre de mim. Fale de mim ao faraó para que ele me tire deste lugar, pois fui trazido à força da minha terra natal, a terra dos hebreus. E agora estou nesta prisão, onde fui lançado sem motivo justo. Ao ouvir a interpretação favorável de José para o primeiro sonho, o chefe dos padeiros lhe disse: Também tive um sonho. Nele havia 3 cestos de pães brancos empilhados sobre minha cabeça. No cesto de cima havia pães e doces de todo tipo para o faraó. Mas as aves vieram e comeram do cesto que estava sobre a minha cabeça. José lhe disse: Este é o significado do sonho. Os 3 cestos também representam 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó pendurará sua cabeça em um poste, e as aves comerão sua carne. 3 dias depois era o aniversário do faraó, e ele preparou um banquete para todos os seus oficiais e funcionários. Convocou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros para comparecerem à festa. Elevou o chefe dos copeiros de volta a seu cargo, para que voltasse a entregar o copo ao faraó. Quanto ao chefe dos padeiros, mandou enforcá-lo, como José havia previsto ao interpretar o sonho dele. O chefe dos copeiros, porém, se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. Salmos, capítulo 31. Em ti, Senhor, me refugio. Não permitas que eu seja envergonhado. Salva-me por causa da tua justiça. Inclina o teu ouvido para me escutar e livra-me depressa. Que tu sejas para mim rocha de proteção, fortaleza onde estarei seguro. És minha rocha e minha fortaleza. Por causa do teu nome, guia-me e conduz-me. Tira-me da armadilha que me prepararam, pois só em ti encontro proteção. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, pois é Deus fiel. Detesto os que adoram ídolos inúteis. Eu, porém, confio no Senhor.
Exultarei e me alegrarei em teu amor, pois viste minha aflição e te importas com minha angústia. Não me entregaste a meus inimigos, mas me puseste em lugar seguro. Versículo 9. Tem misericórdia de mim, Senhor, pois estou angustiado. Lágrimas me embaçam os olhos, e meu corpo e minha alma definham. A tristeza me consome, e meus dias se encurtam com gemidos. Minha força se esvai por causa do pecado, e meus ossos se desgastam. Todos os meus inimigos zombam de mim, e meus vizinhos me desprezam. Até meus amigos têm medo de se aproximar. Quando me veem na rua, correm para o outro lado. Não se lembre de mim, como se eu estivesse morto, como se fosse um jarro quebrado. Ouço muitos boatos a meu respeito e o terror me cerca. Conspiram contra mim, tramam tirar minha vida. Eu, porém, confio em ti, Senhor, e digo: Tu és meu Deus. Meu futuro está em tuas mãos. Livra-me dos que me perseguem sem cessar. Que a luz do teu rosto brilhe sobre teu servo. Salva-me por causa do teu amor. Não permitas que eu seja envergonhado, Senhor, pois clamo a ti. Que os perversos sejam envergonhados, que fiquem calados na sepultura. Silencia seus lábios mentirosos, lábios orgulhosos e arrogantes que acusam os justos. Grande é a bondade que reservastes para os que te temem. Tu a concedes aos que em ti se refugiam, e as bênçãos à vista de todos. Tu os esconde em tua presença, a salvo de todos que contra eles conspiram. Tu os proteges num abrigo, longe das línguas acusadoras. Louvado seja o Senhor, pois Ele me mostrou as maravilhas de seu amor. Manteve-me a salvo numa cidade cercada de inimigos. Apavorado clamei, estou separado de tua presença. Mas Ele ouviu a minha súplica por misericórdia e respondeu ao meu clamor por socorro. Amem o Senhor, todos que lhe são fiéis, pois o Senhor protege quem nele confia, mas castiga severamente o arrogante. Portanto, sejam fortes e corajosos todos vocês que põem sua esperança no Senhor. Amém? Deus abençoe você abundantemente. Continue firme, fazendo com que a palavra seja o foco da sua vida. A cruz está vazia, Jesus está vivo. Não esqueça nunca que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva. Deus te abençoe.